Irmãos, existem alguns textos que nem sempre ficam conhecidos porque eles não são escritos por pessoas que, de alguma forma, se tornaram conhecidas em determinados lugares, como, por exemplo, o Brasil. É o caso do pastor William Farley, um plantador de igrejas, que tem um casamento sólido já de 50 anos, tem 5 filhos, 22 netos, e escreveu esse texto aqui chamado A Criação de Filhos no Poder do Evangelho. Esse livro é um livro bastante interessante porque ele procura olhar para a educação familiar em uma perspectiva diferente daquela na qual outros livros procuram fazê-lo. Muitos outros livros se esforçam para olhar para uma perspectiva cristã da educação familiar, mas a gente percebe que eles acabam, cristianizando aspectos de uma pedagogia que não é originalmente cristã. Nesse livro, o pastor William Farley procura fazer um movimento inverso. Ele procura fazer uma exposição do Evangelho e, a partir então dessa exposição do Evangelho, extrair aplicações de natureza pedagógica. E é muito interessante, por exemplo, como ele contrasta uma educação que é cristã, tem valores cristãos, mas que é legalista, com uma educação cristã verdadeiramente evangélica. Então eu queria recomendar efusivamente este livro, certamente um dos melhores livros sobre educação familiar que eu li nos últimos anos, que é A Criação de Filhos no Poder do Evangelho. E ele tem como subtítulo O Modo como o Evangelho molda e transforma a educação de filhos. Tá bom? Então, comprem quando vocês puderem e leiam. Não só comprem, tá? Leiam. E não nos esqueçamos que aqui a gente está com um preço bom, eu acho que ele está com menos de R$25. Isso é um desconto e tanto, tá bom? Então é para incentivar vocês mesmo a levar um desse para casa. Esse é um ótimo livro, como o reverendo Felipe já falou. Meus irmãos, então hoje nós estivemos aqui participando desse evento, recebendo muita informação, recebendo muita... É porque eu acabei de almoçar, tá? É por isso que eu estou assim meio lento. Vocês sabem como é, né? Então eu vou começar de novo. Meus irmãos, boa tarde. Nós temos o privilégio de termos conosco o reverendo Felipe, sem falar no reverendo Weber, que está aqui também. E agora nós vamos participar de um momento em que você tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais naquilo que foi falado, em função de perguntas que foram feitas. Então, como é que vai funcionar? Eu não estava presente na palestra do reverendo Weber, porque eu estava ali tentando organizar as perguntas em blocos, foi isso que eu fiz. Então, não vou ler todas as perguntas, eu separei aqui em grandes temas, em grandes áreas, e aí eu vou direcionar as perguntas para os nossos palestrantes, né, dos quais eu também sou um deles, e minha participação será assim, quando eu perceber que os nossos mestres falharam, aí eu vou e falo. Eu complemento assim, sabe? Quando eu percebi assim que foi uma resposta tão... Ele vai falar em todas as respostas. Então, essa vai ser a minha participação, tá? Aqui respondendo as perguntas. Mas temos aqui grandes blocos e eu tentei criar aqui uma ordem lógica. Não sei se eu vou ser tão bom quanto o reverendo Felipe nisso. Eu tenho tentado aprender com o meu mestre em relação a organizar as coisas assim. Então, a minha tentativa foi organizar aqui os temas em grandes blocos para a gente dar uma sequência estruturada aqui. Então, eu achei justo começar com essa pergunta aqui. A educação cristã tem como alvo apenas o povo de Deus ou também a sociedade de modo geral? Reverendo Felipe. Não há nenhuma dúvida de que a educação cristã pode ser um grande instrumento missional, ou seja, um grande meio através do qual a igreja pode abençoar não apenas os seus filhos ou os filhos do seu povo, mas também aqueles que vivem nessa sociedade e estão perdidos, estão cegos, sem a luz do Evangelho. Então, eu tenho me esforçado para, de certa maneira, diferenciar o que é educação cristã de evangelização. Não acho que seja a mesma coisa.
Evangelização é evangelização e educação cristã é educação cristã, mas eu entendo que a igreja pode contribuir de maneira muito significativa com a sociedade e o contexto no qual ela está inserida através do ensino dos conteúdos diversos à luz de uma perspectiva cristã. E a proliferação de escolas cristãs, de famílias cristãs educadoras, certamente terá como um efeito colateral uma melhoria na vida social. Pelo menos é natural que seja assim. Embora, obviamente, como o Dr. Heber mencionou na sua palestra e nos ajudou a lembrar, a educação não é redentiva, no sentido de que ela traz a redenção. Reverendo Heber? Eu acho que o Reverendo Felipe foi muito pontual e falou o que eu poderia falar. Eu só vou usar categorias que ele também usa e ele fala até mais do que eu nisso. É assim, o Reverendo Felipe já proferiu várias vezes palestras, acho muito úteis, Felipe, para o pessoal entender de como existem certas estruturas da criação que hoje em dia as pessoas não pegam mais. E a educação cristã tem como, eu entendo, um dos objetivos, resgatar o entendimento de estruturas criacionais, de como Deus fez as coisas e elas fazem parte da maneira como Deus fez as coisas. E todas as vezes que você esquece o direcionamento original, você acaba dando um murro em ponta de faca. Isto é, você está indo contra as coisas como elas foram feitas. Então eu acho que esse é um exemplo no qual você não está necessariamente evangelizando, como ele bem falou. Você não está pregando Jesus. Então assim, tem gente que tem uma confusão de achar que educação cristã é dizer, pessoal, matemática, 2 × 2 = 4, agora deixa eu ler. Deus amou ao mundo de tal maneira. Aí você lê um versículo e você está... Essa desconexão entre o conhecimento e a citação da Bíblia não é aquilo que a gente que fala na área de educação, como o Reverendo Felipe, tem proferido, mas de você, por exemplo, resgatar verdades criacionais. A gente vira e mexe precisa ser assertivo acerca de verdade. O Reverendo Felipe falou, tem que explicar o que é verdade para a gente que perdeu a ideia de verdade. Ele falou na segunda palestra dele. Eu falei sobre a importância da gente entender que ensino está num contexto de autoridade e de submissão. Isso são estruturas criacionais. São só exemplos de como a gente está fazendo educação cristã sem necessariamente falar de evangelização, né? Não sei, Felipe, se tem alguma coisa... Eu apenas ia dizer que, na verdade, o compromisso fundamental da educação cristã é com a verdade. Ou seja, a educação cristã só é uma educação que tem um compromisso com a verdade verdadeira, para usar a expressão do Francis Schaeffer, né? A verdade verdadeira. Então, qualquer pessoa que for confrontada ou aproximada da verdade verdadeira vai ser beneficiada de maneira pragmática, embora não necessariamente ela seja redimida ou salva. Então a educação cristã sempre vai fazer um bem para a vida social e para a vida cultural, porque ela aproxima as pessoas da verdade verdadeira. Muito bem, não tenho nada a acrescentar. Vamos agora falando sobre pegando esse gancho aqui da verdade verdadeira como contribuição da educação cristã. Aqui nesse bloco agora nós falaremos sobre a relação do crente com a educação formal. Então, alguns de vocês perguntaram a respeito dessa relação do crente com a educação formal. E aqui existem 3 ambientes dentro dessa temática. O primeiro deles, uso de literatura secular, chamada secular, qual o limite? Como ensinar enquanto professor conteúdo que não tem fundamento cristão para os alunos? Como é que a gente lida com esse dilema? Como é que um professor da rede de ensino secular, vamos assim chamar, que, portanto, tem um conteúdo do MEC, né? Como é que um crente que passou por esses 2 dias ouvindo sobre a educação cristã lida com o conteúdo que não é cristão, no ensino disso? Ser um professor cristão tendo que ensinar a partir de literatura não cristã. E, por fim, pais cristãos lidando com o conteúdo não cristão. Então, a gente tem aqui relação do crente com a educação formal. Então, uso de literatura secular, qual o limite? Aí a gente tem professor cristão
lidando com esse conteúdo e a gente tem pais cristãos lidando com esse conteúdo. Como nós podemos responder a esse dilema? Cara, eu só faço a primeira, depois você faz as outras. Sabe por quê? Ele responde a segunda pergunta no livro dele. Exatamente a segunda pergunta, ele responde no livro dele. Ele reflete sobre isso, porque esse é um dilema. Como o reverendo Felipe está envolvido há vários anos com quem está na escola, então ele tem procurado orientar. Sobre o primeiro aspecto, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vou lembrar de tudo que eu coloquei quando eu ensino sobre cristianismo e cultura, sobre isso, que é assim, existe um dilema que a gente vive. Quando você se depara com uma literatura secular que tem algo que é imoral, o que você faz? Você não lê e diz, estou fora, muda de escola. Que a gente chama de uma postura de cristianismo contra a cultura. Ou você dizer assim, meu filho, é um mal necessário, leia, mas eu entendo que isso aqui não tem a ver com o que a gente acredita, e aí você tende a dicotomizar e colocar as coisas como sendo uma espécie de paradoxo. Você diz assim, a gente vive nesse mundo não tem jeito, é assim mesmo, a gente vai ter que lidar com isso. Então leia, meu filho, mas entenda que o pai não defende essas coisas. Esse é um outro paradigma de como lidar com a cultura. E um terceiro paradigma, que eu acho que também acontece no nosso meio, é dizer, não, fazer uma evolução para mudar esse currículo. Vou lá na escola, bato o pé, porque a gente tem que fazer mudança. Esse é o chamado Cristo transformador da cultura. E sabe o que é curioso? Tem crente de toda matiz, de todo tipo. Eu tenho quase certeza que você tem amigos que estão em um desses três. E ao expor um dos três, você se identificou possivelmente com um dos três. Sabe por que eu faço questão de enfatizar os três? Porque se tem crente num dos três, então é possível que às vezes você tenha que ser contra a cultura, outras vezes você tenha que conviver com a tensão de cultura e paradoxo, e outras vezes você tem que procurar ser alguém que procura causar mudanças em certos padrões culturais. Isto é, não me parece, e essa é a minha maneira de lidar com esse problema difícil, não me parece que só um dos paradigmas seja o verdadeiro. E eu tiro isso do que eu aprendi das Escrituras. Eu vou dar um exemplo e encerro a minha participação. No livro de Daniel, você tem um jovem inserido num contexto bem pagão, em que, às vezes, ele tem que não se contaminar com as finas iguarias do rei, isso é contra a cultura. Às vezes, ele tem que lidar com as dificuldades e as tensões de estar inserido numa cultura pagã. Por exemplo, quando Nabucodonosor revela para ele o sonho de que ele, Nabucodonosor, seria destruído, ele era a grande árvore e seria cortado e tal, Daniel não fala assim, bem feito. Ele não fala assim. O texto diz que ele fica pasmo, ele para por um instante, e Nabucodonosor diz, pode falar, eu não tenho receio, pode falar. E ele diz assim, que isso seja contra os teus inimigos. Ele honra tanto esse rei mau, que ele não deseja o mal dele. Aí você fala, gente, eu teria dito, bem feito, Nabucodonosor. Aí, ó, mandou fazer besteira, tá aí, ó, vai pagar a conta. Mas existe uma honra que é devida, mesmo a quem é mau. É esquisito isso, né? Mas Daniel me ensina isso. Mas também tem vezes que a gente tem que lutar por mudanças. Por exemplo, no mesmo capítulo, Daniel chega para Nabucodonosor e diz assim, converta-se. Depois de ter dito que esse mal seja contra os teus inimigos, ele diz, você tem que se arrepender, converta-se disso. Então ele exorta, Nabucodonosor não ouve, por isso Deus pesa a mão sobre ele. Mas no final do capítulo é um homem que veio à luz. E aí honra o Senhor, e o capítulo termina com Nabucodonosor honrando o Senhor. Não é curioso que depois Nabucodonosor some de cena? Porque Deus só usou ali para que no final o grande líder mundial se curvasse diante do grande rei dos reis. Depois Nabucodonosor some. Ninguém mais fala dele, ele não aparece mais. Ele só é mencionado brevemente no reinado do seu sucessor, anos depois. Então, eu uso esse exemplo de Daniel para dizer assim, isso tem muito a ver com sabedoria.
Eu não acho que exista uma fórmula. Às vezes a gente vai entender que não dá, filho. Deixa que eu vou comprar essa briga. Você não precisa se submeter a isso, contra a cultura. Às vezes você vai ter que dizer assim, filho, não é bom, mas o pai vai te nortear ao longo dessa tensão, desse paradoxo. E tem vezes que você vai lá na escola e vai dizer assim, não, esse negócio tem que mudar, não é possível. Isso é sabedoria. Isso o Senhor Deus nos dá. E a gente tem que pedir, sem duvidar, diz Tiago capítulo 1. Então eu não acho que a resposta seja simples, na minha opinião. E é por isso que eu tenho usado esse exemplo para dizer, a Escritura parece que ela tem, às vezes, a tendência de ensinar uma coisa, a outra coisa e a outra coisa. Bom? Mas vou deixar agora com o meu colega que entende melhor para responder o resto. De fato, do capítulo 7 desse livro Educação em Casa, na Igreja e na Escola, que é o capítulo sobre educação escolar, eu lido com duas perguntas importantes, porque eu me atentei a isso enquanto eu estava escrevendo o livro, que a grande maioria das pessoas envolvidas com educação hoje em dia, dos cristãos, não tem o privilégio que eu apresento no capítulo de um modo geral, que é o privilégio de trabalhar em uma escola cristã. Então, lamentavelmente, ainda é a minoria dos cristãos brasileiros envolvidos com educação que tem esse privilégio de poder ter um ambiente no qual eles podem desfrutar de uma liberdade grande para a expressão da sua fé no seu ambiente de trabalho. Então, isso me preocupou um pouco quando eu estava escrevendo o livro não ser tão útil, de certa forma, para um público que é a maioria, que são cristãos que estão lidando com educação, mas a grande maioria deles trabalhando em escolas seculares, sejam elas escolas particulares, sejam elas escolas públicas e etc. Então, eu incluí dois tópicos no capítulo 7, que é o cristão na escola secular e outro que é o professor cristão na escola secular. Então, a pergunta aí é mais sobre o professor e eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Isso não é unívoco dentro do ambiente de educação cristã, então você pode encontrar paradigmas diferentes, mas o meu pensamento é o seguinte: eu entendo que um cristão que trabalha em uma escola não cristã, sobretudo alguém que trabalha em uma escola pública, ele necessariamente terá menos liberdade de expressão da sua fé do que aquele que trabalha em uma escola cristã, necessariamente. Por quê? Porque uma escola cristã confessional, geralmente uma escola particular, é uma escola na qual há um acordo claramente estabelecido entre pais e proprietários da escola, de que a educação que será ministrada ali será uma educação confessional. Então, os pais, quando eles matriculam seus filhos em uma escola cristã, eles sabem, por exemplo, que os seus filhos vão ser submetidos em alguns momentos a práticas devocionais cristãs. Vão participar de momentos de oração, eles vão participar de cultos, eventualmente. Essa semana, eu estive em Recife e falei para os alunos de ensino médio na devocional lá no Colégio Agnes, que é um colégio presbiteriano. Então vejam, numa escola cristã você tem liberdade disso, de, por exemplo, no começo de uma aula dizer, nós vamos começar a nossa aula agora fazendo uma oração e pedindo a Deus que nos abençoe durante essa aula. Isso é um grande privilégio, né, para quem está em uma escola cristã. Eu entendo que quem trabalha, por exemplo, sobretudo numa escola pública, que é uma escola que a gente classifica como laica, e aí para entender em que sentido eu acho que laicidade é possível, não é no sentido que todo mundo diz, né, falta de comprometimento com uma perspectiva cristã. Para mim, laicidade tem mais a ver com pluralidade do que a ausência de perspectivas cristãs. Mas eu creio que é bom que a escola pública seja plural e não seja exclusiva. Até porque, veja, nós cristãos um dia podemos depender exclusivamente de escolas públicas. E se eu depender de uma escola pública, eu não gostaria que alguém de uma outra religião diferente da minha submetesse os meus filhos a práticas devocionais da religião dele. Percebe?
Então, isso, de certa forma, precisa ser respeitado. Então, eu entendo que na escola pública o professor ele vai estar, o professor cristão, desfrutará de menos liberdade, sobretudo para a vivência devocional da fé cristã. Qual é o seu grande papel hoje no Brasil, na minha opinião? É lutar por uma educação que seja mais plural. Ou seja, uma educação que possa mostrar que existe não apenas uma perspectiva de abordagens de conteúdo, mas perspectivas diferentes e perspectivas diversas. Então, vou dar um exemplo com uma questão que é a mais debatida de todas, talvez, que é a questão das origens, né? Essa é uma questão que talvez seja assim onde a gente mais percebe isso. O que a gente tem hoje em escolas públicas ou em escolas ditas laicas, seculares e tal? É a ideia, ou a gente vende essa ideia, os professores vendem a ideia, de que a única explicação possível, racional e legítima para a origem do cosmos é uma posição materialista. Veja bem, primeiro, isso é desonesto porque essa não é a única perspectiva que existe. Segundo, é desonesto porque ela nem é a primeira perspectiva que existe. Na verdade, o darwinismo tem 150 anos, mais ou menos. Todos os homens na antiguidade, todos não, estou exagerando, a grande maioria dos homens na antiguidade, no período medieval, quando ofereceram explicações para a origem do cosmos, em geral, não eram materialistas. Eles apontavam ou para uma perspectiva teísta, seja ela politeísta, seja ela monoteísta, mas em geral, desde que o homem começou a explicar a origem, ele percebe que tem alguém fora dessa realidade que teve que trazer essa realidade à existência. Então, quando você priva os alunos dessa informação, você está cometendo uma injustiça e está dando para eles uma educação que é laica no sentido do discurso, mas é absolutamente enviesada e religiosa, comprometida com o materialismo da perspectiva prática. O que eu acho que um professor cristão deve fazer numa escola pública, por exemplo? Ele deve lutar para que a educação veiculada nesse ambiente seja uma educação mais plural e que ele possa provocar os seus alunos, no bom sentido, a perceber que existem respostas diferentes daquelas respostas que geralmente são oferecidas no discurso comum. E quando é que eu acho que o professor cristão cumpriu muito bem o seu trabalho? É quando ele ensina de tal modo que os seus alunos ficam tão intrigados que aí depois da aula eles procuram e falam assim: professor, de onde você tirou essas coisas? Por que suas aulas são diferentes? Por que quando você vai expor, você não expõe uma coisa só, mas mostra que existem outras perspectivas? E aí o professor pode dizer: você quer saber mesmo de onde é que eu tiro essas coisas? Eu vou te dizer por que eu tenho esse comprometimento com a verdade, por que eu tenho esse comprometimento com a honestidade. Isso é fruto da minha perspectiva de fé, da maneira como eu vejo o mundo, da minha crença em Deus, e assim sucessivamente. Então, acho que esse é o papel de um cristão lidando em uma escola cristã, de uma escola pública e etc. Ficou aqui a questão dos pais lidando com conteúdo não cristão? Aí agora chegou a minha vez. Porque eu tenho filhos pequenos e costumeiramente sou eu que estudo com eles, né, pela parte da manhã. Tenho me dedicado a sentar com os meus filhos para fazer atividades. E foi semana de prova, agora na semana que passou, e eu um dia desse estava sentado com meu filho mais velho, Felipe, e a gente estava estudando geografia. E aí daquelas sensações como pai que você está lendo o conteúdo de geografia, você fala: começou. Então, ele estava estudando sobre as grandes civilizações. E eu comecei a perceber que, dentro do livro de geografia, a perspectiva era assim: tudo começa de forma primitiva, em que o homem era nômade-coletor, e aí ele vai, com o passar do tempo, se especializando. E a partir do momento em que ele descobre a agricultura, em alguns livros isso é acreditado às mulheres, porque ficavam em casa sem fazer nada. Isso é o que está escrito lá, tá, gente? Os homens saíam para a guerra, não tenho nada a ver com isso. Eu estou reproduzindo aquilo que eu recebi. As mulheres ficavam em casa, então elas, com o tempo livre, olhavam as plantinhas crescendo, domesticaram certas plantas e a agricultura nasce com as mulheres, tá vendo? Vantagem, ponto para vocês. Os homens ficavam se degladiando, brigando entre si, né?
E aí, com o tempo, com esse desenvolvimento, por causa da agricultura, o que acontece? O homem vê a necessidade de se sedimentar num lugar, não precisar sair tanto, e aí a agricultura se desenvolvendo necessariamente gerou excedentes. Excedentes gera comércio, comércio gera troca, troca gera riqueza, riqueza vem o capitalismo vem a luta de classes. Aí você sabe onde é que a gente vai chegar, né? Aí você sabe até onde a gente vai chegar. Então, claramente, o meu filho já estava recebendo esse tipo de visão, essa perspectiva linear, né? Esse materialismo dialético já presente na literatura de um menino de 10 anos de idade. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu sentei com ele e aí eu me lembrei. Primeiro eu me lembrei de Atos. Atos capítulo 17, 28, em que Paulo, conversando com os atenienses, disse assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Parece que Paulo aqui está citando Menandro. E mais à frente, quando a gente lê 1 Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Parece que aqui ele está citando um camarada chamado Epimênides. Então parece que Paulo conhecia a literatura grega, ele conhecia muito da cultura grega. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente endossando esse material não canônico. Na verdade, o que ele está fazendo é uma ponte, quando ele está conversando então com os gregos. Ele está fazendo uma ponte dessa realidade. Ele está fazendo com que a sua audiência perceba que existem pontos de contato. E é a partir desses pontos de contato, então, que ele introduz a verdade do Evangelho. E ensina a partir disso. Então, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês entendam que a gente não deve necessariamente descartar o material que é feito por gente que não é cristão, simplesmente porque ele não é cristão. É verdade que o ponto de referência é diferente do nosso, mas conforme João Calvino nos ensinou, toda a verdade é a verdade de Deus. Ou seja, os critérios de avaliação da realidade devem estar em nossos corações como pressupostos a partir exatamente da nossa relação com a verdade verdadeira. Essa é uma tarefa sua enquanto pai. Essa é uma tarefa nossa enquanto cristãos. Nós temos a revelação especial para além da revelação geral. Então veja, estudando com meu filho, isso estourou na minha cabeça. Eu falei, opa, eu preciso dar uma resposta aqui para esse moleque. Então eu sentei com ele e falei, filho, existe uma coisa aqui que você precisa levar em consideração. E aí expliquei numa linguagem mais acessível para ele que ali o seu material estava construindo uma ideia linear que começa de algo não evoluído para algo mais evoluído. Como se o tempo e o ser humano, nessa equação tempo e ser humano, necessariamente o resultado fosse progresso. Sempre. Aquilo que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Então, necessariamente isso fosse verdade. E o que eu mostrei para ele? Eu abri Gênesis e mostrei. Filho, veja só, tinha metalurgia aqui, ó. Tá vendo? Ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, aqui, tá vendo? Tem metalurgia. Filho, tem música aqui. Olha, não é engraçado? Os homens fizeram uma cidade, não é? Olha, sabe Caim e Abel? Eles lidavam com coisas do campo. Um lidava com animais, outro lidava com a produção agrícola. Então, você está vendo, filho? Você percebe que Gênesis está mostrando para a gente que há uma diversidade de tarefas. Por quê? Porque Deus fez os seres humanos diversos. E deu a eles a função do mandato cultural, social e espiritual. E isso acontece desde que o homem é homem. Então, filho, essa ideia de que assim, ó, tudo começa numa caverna e acaba numa cidade, é uma forma de tentar explicar a realidade sem levar em consideração o que Deus tem para nos ensinar. Então, deixa eu ensinar outra coisa para você em paralelo. E eu ensinei outra coisa em paralelo, na tentativa de mostrar para ele que existe uma outra possibilidade de leitura da realidade. Então, eu parto do pressuposto de que nós temos uma revelação completa e que nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos ser aqueles que se esmeram em conhecer isso para que a gente possa ensinar
a quem de direito. Então, nós estaremos sempre lidando com esse grande dilema. O dilema de estarmos num ambiente em que fornece formação e, ao mesmo tempo, submeter aos nossos filhos a um ambiente que vai desinformá-los ou tentar moldá-los com uma cosmovisão que não é cristã. Então, essa é uma tarefa de todos nós. Você precisa conhecer essa realidade para que você oxigene o seu filho. Então, essa é uma tarefa de todo pai. Beleza? Algum adendo? Não, eu ia apenas dizer que, em certa medida, a tarefa do professor na escola é semelhante a essa. Só que pais e professores trabalham com, como é que eu diria, em categorias diferentes. Porque enquanto o trabalho do pai é abrir a escritura e lidar com ele de maneira clara e mostrar esses pressupostos, o trabalho do professor cristão em uma escola não cristã, certo? Seria semelhante a isso, mas a matéria-prima primordial dele é a ciência. Então ele tem que buscar teorias de outros pesquisadores, nas quais ele possa, de alguma forma, apoiar visões de mundo que são antagônicas àquelas que estão sendo apresentadas, para mostrar que existem outras alternativas de enxergar a realidade. Então, o trabalho é muito parecido, só que ele acontece em camadas diferentes quando você está lidando em casa ou quando você está lidando no ambiente da escola. Então, o trabalho do acadêmico cristão, ele é parecido, mas o acadêmico cristão, ele funciona majoritariamente dentro do ambiente da revelação geral, certo? Embora a revelação especial esteja alimentando a visão que ele enxerga da própria realidade. Momento polêmica. Tchan, tchan, tchan. Falando sobre isso, uma solução à criação de um ambiente em que os nossos filhos estejam imunes a esse tipo de influência seria a educação domiciliar? Existem algumas perguntas sobre homeschooling. Então, basicamente, o que as pessoas perguntaram, reverendo Weber, sobre homeschooling é: quais as vantagens e desvantagens desse modelo de educação? Há uma certa preocupação em que a educação doméstica acabe gerando uma bolha, fazendo com que, então, as crianças não tenham um certo tipo de interação social que é possível na escola, mas há também a oportunidade de estarmos num ambiente beneficamente controlado, em que nós podemos, como pais e educadores, fornecer um espaço em que os nossos filhos aprendam sem tantas influências assim. Então, a pergunta é sobre educação domiciliar. Dentro do contexto das nossas palestras, quais seriam as vantagens e as desvantagens? Vou dar um pitaco, embora quem conhece isso aí, tá bom? Então, meu é um pitaco mesmo. Mas eu vou falar como a minha experiência, o Felipe sabe disso porque eu já compartilhei isso com ele. Eu e Nathalie moramos num contexto fora do Brasil, em que muitas famílias estavam inseridas no contexto de homeschooling. Então não é uma ou outra e nem é um movimento, assim, era um movimento alternativo, era praticamente o cenário do cristianismo que nós conhecemos lá. O que foi positivo para mim? Então eu quero falar primeiro de aspectos positivos e possíveis receios, né? Então, primeira coisa, é muito positivo você ser lembrado que a educação, ela não precisa ser feita de maneira formal. O conceito de escolas, isso aqui parece maluco que eu vou falar agora, mas eu quero falar com cuidado. O conceito de escolas não é danoso, mas ele não é obrigatório. Mas a gente foi tão inserido na ideia de que a gente tem que mandar para a escola, que a gente se esquece que o que Deus nos ordenou é que a gente cresça no conhecimento da sua revelação. Só que isso foi emoldurado de tal forma que tem que ser formal. Mas, como o reverendo Felipe lembrou bem, e eu toquei brevemente na minha fala, biblicamente, educar crianças é uma responsabilidade dos pais. E eles podem lançar mão de outras instituições que os auxiliam, mas ela é primordialmente dos pais. E se os pais, então, assumem para si a tarefa de fazê-lo, nós deveríamos trazer respaldo para que eles operassem isso.
Então, esse é um ponto muito positivo do homeschooling e bastante admirável, porque a gente mantém o foco de que a educação é uma responsabilidade dos pais. Segundo aspecto que eu quero desmistificar é que, na minha opinião, a crítica mais comum não se sustenta, de que a criança não vai se sociabilizar. Não é verdade. Prova de que não é verdade é que a maioria daqueles que estão envolvidos com a homeschooling tem os filhos engajados em outras comunidades. A primeira delas é igreja, que é um ambiente social muito gostoso para os filhos de cristãos. Mas e quem não é cristão está em envolvimento com outras crianças em outros contextos. O problema é que eu acho que a mentalidade educacional, e aqui o reverendo Felipe pode me ajudar, que ele conhece mais dessa teoria, ela nutriu a ideia de que a escola faz tudo isso pela criança, inclusive sociabilizar. Ora, se a gente vive num contexto, exemplo, de só tem uma criança em casa, eu até consigo entender que ela não sociabiliza. É lógico, né? Ela recebe todas as atenções suas. Mas, quem vive num contexto como eu e Nathalie conhecemos, em que famílias tinham 5, 6, 7, 8, 9 filhos, já é uma sociedade em casa. Tem sociabilização à vontade, né? Então, essa crítica, e outra coisa também muito interessante, haviam associações de homeschooling que faziam interação entre os alunos. Muito interessante isso. Eles tinham times de homeschooling que competiam com escolas. Então, assim, eles que são um país que movimentou esses ideais antes do que está acontecendo no Brasil, tem mostrado que algumas das críticas não procedem. Eu vou terminar a minha fala reforçando aquilo que eu disse na minha palestra. Um dos meus temores é a gente achar que isso é a solução. E eu enfatizei isso, não porque eu não ache que seja uma opção válida, é porque às vezes a gente coloca muita expectativa naquilo que a gente é capaz de fazer. E pode ser frustrante? Pode. Inclusive, Nathalie fala uma coisa que eu acho que é bem sensata quando ela conversa sobre isso com outras pessoas. Ela diz assim, olha, e a verdade é que não funciona igual para todas as crianças. Tem criança que tem um nível de capacidade de seguir o ritmo sozinho melhor do que outras. E o homeschooling pressupõe que a criança vai fazer muita coisa sozinho, depois de devidamente instruída. Nem toda criança funciona bem assim. E a gente tem que entender isso. E ser sensível para não achar que um modelo é a solução para os nossos dilemas. Então eu volto nessa tônica porque eu quis dizer que toda a expectativa de a gente tem que ir para o homeschooling a gente tem que tomar muito cuidado porque ela pode ser redentora. E esse foi o meu alerta aqui na palestra final, tá? Mas acho que o reverendo Felipe tem mais a dizer sobre esse assunto. Eu vou tentar ser breve, né? Porque imagino que tem muita coisa aí ainda. Em primeiro lugar, eu acho que todo cristão, por princípio, deveria ser favorável à legalização da prática do homeschooling. Ou seja, a homeschooling nada mais é do que a expressão do direito paternal de exercer a educação dos seus filhos. Então, eu creio que todo cristão, por princípio, deveria ser favorável à legitimação deste modelo. Em segundo lugar, eu acredito que os dois modelos, tanto o modelo de educação e isso, a partir disso, eu não creio que seja a medida final de ortodoxia a assumir o homeschooling. Então, é uma alternativa? É uma alternativa. Mas eu não acredito que se possa dizer, olha, essa é a única maneira viável, possível, plausível de se educar filhos cristãos. Eu acho que é possível outros modelos, e o modelo de escolas cristãs é um modelo tão plausível quanto o modelo de homeschooling é. Então, acho que eles são os modelos melhores que nós temos, são esses dois. Eu às vezes me incomodo mais com a briga que acontece do que propriamente com a natureza da discussão em si. Ou seja, eu percebo que dois movimentos, isso estou falando da realidade brasileira mais especificamente, dois movimentos que poderiam se ajudar mutuamente, o movimento de homeschooling e o movimento de escolas cristãs, às vezes entram num entrevero que acaba mais prejudicando o ambiente eclesiástico do que propriamente fortalecendo um desafio que é comum, que é o desafio de
formarmos pessoas à luz de uma perspectiva cristã. Dito isso, eu vou fazer a minha defesa do movimento de escolas cristãs. Eu, particularmente, gosto do movimento de escolas cristãs por duas razões especificamente. A primeira é por causa do seu caráter missional. Ou seja, é verdade que parte do nosso ministério no mundo é proteger os nossos. Mas isso não é o todo do nosso ministério do mundo. A Bíblia não chamou apenas a gente para proteger os nossos. A Bíblia chamou a gente também para comunicar o Evangelho para outras pessoas. E eu creio que o modelo de escolas cristãs, ele enfatiza isso com mais naturalidade do que o modelo da educação domiciliar. E a segunda coisa é que, tendo vivido um pouco produção de conteúdo para material didático, eu pude perceber o nível de complexidade acadêmica que está envolvida nas disciplinas específicas e a dificuldade que é, mesmo tendo uma equipe de especialistas, de conseguir perceber, primeiro, os influxos ideológicos que estão presentes dentro de uma disciplina particular e depois pensar estratégias de veicular uma visão de mundo cristã a partir de um material didático ou da abordagem disciplinar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou pensando nesse negócio já tem o quê? Mais ou menos uns 12 anos. Convivi com gente muito competente em áreas como letras, matemática, literatura e etc. E eu posso dizer para vocês que eu não me considero pronto para lidar com essas coisas em todas essas disciplinas e esses influxos ideológicos e essas estratégias particulares. Eu não creio que a educação cristã seja, por natureza, uma atividade solitária, sabe? Solitária. Nós vivemos em um mundo que é complexo demais para que solitariamente a gente tente e consiga abraçar esse movimento inteiro. Veja, os influxos escancarados são fáceis de ser percebidos. Mas sabe o que eu descobri lidando com educação, escrevendo e produzindo material didático? É que os problemas maiores nem sempre estão naquelas disciplinas que você imagina que você vai encontrar os problemas. Quando eu entrei, eu imaginava que a bronca seria biologia, filosofia, bronca é letras, geografia, onde a teoria crítica entrou. Gente, geografia é um negócio tão complicado, que eu me lembro de ocasiões em que a gente fazia entrevistas para que os autores escrevessem material. E aí você pediu o cara para escrever um capítulo sobre mapa. Ele sabia dizer como a CIA usava o mapa para invadir, como os Estados Unidos usavam mapas para invadir determinados territórios, como empresas específicas usavam mapas para mapear lugares, explorar o mercado e etc. Mas ele era incapaz de explicar ao aluno o que era escala cartográfica, que é o conteúdo de geografia física básico para você construir um mapa. Por quê? Porque a disciplina está tão tomada pela ideia de geografia política e de teoria crítica, que a geografia física foi quase que relegada ao esquecimento. Então, geografia, que é uma disciplina que eu imaginava que eu não teria grandes dificuldades, foi uma disciplina onde tinha fluxos ideológicos absurdos. Então, assim, eu gosto do trabalho colegiado, sabe? De muitos especialistas em áreas específicas, a partir de uma visão cristã, olhando para as suas disciplinas, oferecendo contribuições e propiciando o preparo de uma educação cristã robusta. Eu, particularmente, prefiro esse modelo do que o modelo mais solitário do modelo de educação domiciliar. Embora, é verdade, ele não seja tão solitário assim, né? Eles acabam se organizando quase que numa escola comunitária para promover esses momentos de interação e compartilhamento. Só mais uma coisa. Eu tenho sido muito abençoado pelo movimento de homeschooling no Brasil,
minha casa, através de preparo de materiais que nós usamos em momentos de contraturno com os nossos filhos. Então, eu tenho muito apreço pelo movimento, pelo que eles têm feito, e tenho me valido de muito material do pessoal do movimento de homeschooling no nosso país. Meu desejo era que essa briga não existisse e que a gente conseguisse contribuir uns com os outros no fortalecimento da educação cristã no Brasil. Reverendo Felipe, falando sobre isso, seria uma dica para pais que intencionalmente são protagonistas na educação dos seus filhos, uma dica para pais que não têm esse tipo de educação, não fornecem educação domiciliar, que os filhos estudam em colégios, vamos chamar de regulares, uma dica para eles, para complementar esse ambiente de desintoxicação, seria o contato com materiais assim, de pais que estão estudando intencionalmente. Uma dica boa seria: procure materiais que são produzidos por essa galera. Sim, eu acho que é uma dica prática boa, mas eu acho que o princípio, recuperar o princípio talvez seja mais importante, que eu vejo a educação como uma atividade multiagencial, então por isso que o livro se chama Em Casa, na Igreja e na Escola. E eu acho que a situação ideal é quando você tem essas três instituições engajadas no mesmo objetivo. Então, idealmente, a minha sugestão é, se você puder ter os seus filhos estudando em escolas cristãs, é melhor. Porque aí você tem uma escola trabalhando dentro dos seus limites, obviamente, para fortalecer aquilo que você, como pai, já ensina em casa. Se você não tem a possibilidade de ter um filho em uma escola cristã, e acho que essa também é a realidade da grande maioria dos cristãos brasileiros, né, dos cristãos do nosso país. Então, a minha sugestão é, primeiro, a possibilidade do homeschooling é uma alternativa. Se ela não for para você, então saiba, você precisará de dar um apoio apologético maior ao seu filho, porque ele estará por maior tempo submetido a algum tipo de ensino que não reforça aquilo que você está ensinando. Então você vai ter que ampliar seu tempo de supervisão e vai ter que fazer muito mais contraponto do que eventualmente um pai que tem um filho em uma escola cristã teria que fazer. E aí a minha sugestão seria, não é só ter um material de outro lugar, você vai ter que de alguma forma circular em torno desse conceito de cosmovisão cristã, entender um pouco essa ideia da cosmovisão cristã como uma narrativa estrutural e etc. Vai ter que lidar com isso, ler algumas coisas sobre isso, para que você possa conseguir ajudar o seu filho nesse ponto. E por último, ore muito por ele, continue ensinando a Bíblia e trazendo a igreja. Lembre-se de que não é só uma questão de ensinar algumas coisas, extrapola o nosso trabalho pedagógico, teórico, o encaminhamento dos nossos filhos à fé. Acho que pelo avançado tempo, eu acho que ainda teríamos alguns pontos aqui práticos para a gente tocar. Então, eu vou assumir o critério da minha cabeça, tá? Eu vou escolher uma coisa aqui para a gente falar como ponto fundamental e final. Falando sobre o uso de telas, reverendos, foi falado aqui, principalmente pelo reverendo Felipe, sobre a questão de reduzir a exposição a telas, e telas das mais variadas, né? TV também está embutido, tudo isso. Teve uma pergunta prática assim, que eu achei interessante. O irmão ou a irmã perguntou para nós a respeito da nossa opinião sobre o tempo de sermão. Então, pelo menos dentro do nosso contexto, fala-se muito sobre isso, né? Sobre o tempo do sermão. Não, você tem que entender que hoje as pessoas não conseguem mais. Então, qual é o tempo ideal? Uns vão dizer 25 minutos. Só 25 minutos é só introdução, meu irmão. 25 minutos é só introdução. 25 minutos não é nada. Outros vão falar 30, 35. Um dia desse alguém falou assim, pastor, eu percebo que você fala mais do que o reverendo. Eu falei, não, olhe lá. Ele fala aqui, ó, ele falou 38, eu falei 40. Ele falou 45, eu falei 42. É que é mais gostoso ouvi-lo do que a mim. Por isso que você estranha.
Assim, é melhor ouvir a ele do que a mim, mas a gente está ali, né? Então, a questão é, quando a igreja, os pastores, se preocupam em demasia com isso, com a questão do tempo de sermão, estaríamos nós nos moldando às necessidades dessa geração que está e continuará, está sendo exposta a esse uso de telas, esse tipo de linguagem mais tuística, essa comunicação direta. Então, às vezes a gente entramos no nosso Instagram e lá tem assim aquelas pílulas das nossas pregações, né? 30 segundos. Aí às vezes a gente vê nas nossas notificações lá, a mesma pessoa ouviu 5 pílulas dos nossos sermões. A gente vai lá no YouTube e não aumentou nenhum. Assim, a procura por pequenas frações tem sido muito grande. Então, quando a gente para pensar nisso e acaba se submetendo a essa estrutura, vamos assim dizer, estaríamos simplesmente refletindo o espírito da época ou é isso mesmo? A gente tem que pregar mesmo 30 minutos, 35 no máximo, senão a gente mata o povo. De tédio. Olha, a maioria de vocês está aqui desde as 9 da manhã. E são 2 minutos para 5 da tarde. Tudo bem, nós tivemos nossos intervalos e tudo mais e tal. Mas, quando eu ouço esse tipo de pergunta, reverendo Bruno, eu sou lembrado de como, não poucas vezes, as pessoas assumem um caráter derrotista em relação a tendências contemporâneas. É assim, não adianta nadar contra a maré. Não é verdade. Quer ver uma coisa? Eu já falei isso com o Felipe e ele compartilha da mesma opinião que eu. Nossos meninos, ele tem um menino, eu tenho um menino, leem muito mais do que nós dois lemos na nossa infância. Porque não é verdade que você repete os erros e só os erros repetem e você não pode ter ganho e melhorias e mudanças de uma geração para outra. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi estudando a monarquia de Israel é que várias vezes Deus faz com que rei bom saia de rei mau. E a recíproca também é verdadeira. Tem rei que fazia o que era mau, que era filho de rei que fazia o que era reto. Então, essa visão de quebra para que Deus comece novamente, ou de fracasso para que uma geração não perpetue a verdade de Deus, é prova de que a gente não precisa sucumbir às tendências do nosso momento. Eu não estou falando para a gente ser insensível, não. O reverendo Felipe falou muito bem sobre como a gente não pode ser alienado do contexto, sobre como a gente tem que entender que Deus comunica conosco no nosso contexto. Ele foi muito preciso em nos alertar para isso. Mas não é verdade que a gente precisa sucumbir como derrotistas, assim, não vai ter jeito. Criança não vai pegar mesmo. Não é verdade. Eu acho que se nós formos um pouquinho mais crentes de que o Senhor Deus, Ele nos usa como sal, e deixa eu aproveitar e falar sobre essa metáfora de Jesus. Quando Jesus falou sobre sal da terra, Ele não estava dizendo que sal era capaz de transformar uma carne podre numa carne boa. Porque sal não tem esse caráter transformador. Sal tem um caráter de preservação. Ele consegue retardar o apodrecimento da carne em tempos em que não se tinha refrigeração. Eu gosto dessa analogia porque eu acho que, socialmente falando, é isso que a gente faz. A gente retarda certos avanços negativos quando a gente se predispõe a lutar contra algumas tendências. E muitas vezes Deus nos traz êxito. Nossos filhos conseguem avançar em relação ao que a gente recebeu e a gente tem a alegria de ver isso acontecendo. Então, eu não gosto de ser derrotista. Eu sei que a gente precisa ser sensível ao contexto e eu sou grato ao meu colega por nos lembrar disso. Mas é muito ruim a gente entregar os pontos, sabe? Dá a impressão de que não tem jeito e que a gente é descolado quando a gente faz de acordo com as tendências da época. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente se mostra muito volátil antes do que brigar por certos valores que a gente acredita que é bom. Como, por exemplo, o de concentração. O reverendo Felipe nos lembrou hoje. Concentração é bom.
Se a Bíblia diz que eu tenho que meditar, então não é verdade que eu não posso promover meditação. Eu tenho que estimular. Como fazer isso? Boas conversas, não é? Fazê-los pensar. Então eu vou terminar com isso que aconteceu essa semana passada, que foi muito legal. Eu tive o privilégio de receber uma amiga da minha filha mais velha, a Bianca, alguns de vocês conhecem, em casa, e nós conversamos, nós três, sobre o que a gente acha acerca de show gospel. Foi legal ver meninos, meninas adolescentes pensando se isso cabe dentro da nossa cultura. Eu não vou te falar o que a gente conversou. Eu só estou te dizendo que foi muito legal conduzi-las a pensar sobre isso. Eu tive que articular de um jeito compreensível e elas refletindo e devolvendo. Que legal isso. Sabe por quê? Raramente elas tinham sido conduzidas a esse tipo de reflexão. Alguns de nós nunca fizeram esse tipo de reflexão. Então, isso é meditar na palavra de Deus. Isso a gente pode fazer delongadamente. Elas estavam super empolgadas na conversa. Ninguém queria sair para ir para o Insta ou assistir Reels. Nada disso. Eu acho que eu sou a pior pessoa para responder essa pergunta, porque eu prego 1 hora todos os domingos. Eu raramente uso slides e imagens nas minhas palestras. Ministrei as 2 palestras hoje aqui sem. Não é que eu tenha dificuldade com quem use slides, é porque eu tenho uma dificuldade prática mesmo de fazer slides. Eu não sei fazer slides. Em geral, os meus slides ficam feios. E o tempo que eu gasto para fazer um slide feio é muito melhor utilizado para burilar os meus argumentos, melhorar a minha linguagem e assim sucessivamente. Então, eu só vou usar slide se eu tiver uma palestra que eu imagino que ela está redonda o suficiente para eu não precisar gastar nem mais um tempinho burilando meus argumentos e etc. Porque se eu tiver 2 horas, 3 horas para usar numa palestra, eu vou usar nos argumentos e não nos slides propriamente. Veja, eu só estou dizendo um pouco de como eu funciono nesse ponto particular. Então, daí você já sabe qual é a minha posição a respeito dessa questão. Mais uma vez, eu acho que é bom a gente trabalhar por princípio. A igreja, irmãos, é o povo da contracultura, certo? Deus nos chamou não para ser iguais ao que todo mundo faz. Isso não diz respeito apenas à nossa moralidade. Isso também diz respeito à nossa forma, à maneira como nós fazemos as coisas. Então, o nosso padrão não é o que as pessoas querem ou o que as pessoas gostam. Como é que as pessoas gostam de ouvir um discurso hoje em dia? Elas gostam se for pequeno, elas gostam se tiver aquilo. Veja bem, isso é engraçado. A nossa pergunta não é o que as pessoas gostam. Nossa pergunta é, o que as pessoas precisam? Essa é a pergunta. Certo? Não é o que elas gostam, é o que elas precisam. E o que a Bíblia diz que todos nós precisamos? Da palavra de Deus. Então nós somos o povo da palavra. O povo da palavra. Nós, reformados, ainda mais. Aliás, isso é o que nos distingue, em certa medida, da tradição católico-romana, né? Os católicos eram muito visuais nesse particular, gostavam de uma imagem para poder comunicar as coisas. E os reformados eram o quê? Eram da palavra. A gente é o povo da palavra, a gente gosta de ouvir a palavra, a gente gosta de pregar a palavra e etc. Então, a pergunta talvez seja, como é que nós podemos pregar a palavra de um modo que as pessoas fiquem fascinadas com a palavra que elas ouvem? E vamos ser honestos, todo mundo gosta de uma boa história, não é? Quando alguém sabe contar uma boa história, você ouve alguém que tem uma boa retórica e ele consegue capturar você, aí você ouve um discurso de 1h30 e você fala, cara, parece que durou 10 minutos. Por quê? Porque ele conseguiu comunicar de maneira atraente, retoricamente, aquilo que ele tinha a dizer. Dito isso, eu quero lembrar que quando eu falei da questão das telas e da maneira como as telas estavam afetando a nossa maneira de perceber a realidade, eu estava apontando algo negativo.
Se eu estava apontando algo negativo, então não significa que a minha proposta seria que a gente agora submeta o nosso discurso à capacidade que as pessoas acabaram tendo em virtude desse excesso. A pergunta que a gente tem que fazer agora como igreja é: como é que a gente faz para ajudar as pessoas a recobrar esta capacidade, a ponto de que ouvir um sermão de, 40 minutos, é aqui? 40 minutos, seja algo tranquilo para uma comunidade. E a gente ouve algumas coisas assim por muito mais tempo, sem muita dificuldade, né? Então, tem muitas outras coisas que a gente ouve aí sem muita dificuldade. Então, eu sou de 1 hora de sermão com tranquilidade. Acho que chegamos no nosso tempo, Rev. Então, passa a palavra para ti. Alonso. Nós chegamos ao fim, mas antes de você ir embora, eu gostaria de fazer uma expressão de gratidão. Primeiro a vocês que vieram, muito gostoso tê-los todos aqui. Eu tive a oportunidade de cumprimentar alguns que vieram de outras igrejas. Muito precioso conhecer alguns de vocês e ver que isso foi útil na vida de vocês. Nós esperamos continuar servindo. Em breve a gente vai começar a organizar a próxima edição e Deus nos dê a graça de fazer disso um bom hábito, como nós aprendemos com o reverendo Felipe nessa manhã, não é? Mas eu gostaria de expressar minha gratidão às pessoas que estiveram na organização. Vou começar pela nossa coordenadora. Cadê você, Raquel? Raquel, vem aqui na frente. E eu vou chamar também outras pessoas que ajudaram a Raquel. Raquel foi a grande secretária executiva, se é que a gente pode dizer, para fazer esse evento acontecer. Nossa gratidão a você, Raquel. Muito obrigado pela sua disposição. E também eu queria chamar por grupos, porque é muita gente. Quem esteve envolvido com mídia, por favor, o pessoal de mídia, vem aqui à frente, nos ajudou. Essas palestras, caso você seja perguntado por alguém que diga assim, você foi lá, puxa, eu queria tanto ter ido, elas estão sendo gravadas. O nosso desejo é disponibilizá-las depois. Elas não foram transmitidas hoje, mas no futuro a gente quer disponibilizá-las. Esse pessoal teve que trabalhar. Então nós somos gratos a Deus. Presbítero Willis, também vem aqui, meu cara. Nós também queremos chamar o pessoal da cozinha. Cadê o pessoal da cozinha? Vem aqui, Edmilson, Jeremias, pessoal da cozinha. Nós vamos agradecer todo mundo. Todo mundo, né? Eu sei, vocês gostam de comer, hein? Vocês gostam de comer. Eu estou percebendo. Pessoal da recepção, quem ajudou lá na frente na recepção, por favor, venha à frente aqui. Muito bom. Pessoal da recepção que nos ajudou lá na frente. Gente que estava na participação do louvor. Quem ajudou aqui no louvor? Guilherme, você foi solicitado de última hora, mas você nos auxiliou muito hoje. Muito obrigado. Guilherme foi chamado às pressas e foi muito bondoso aqui. E o povo da nossa igreja também. Da junta diaconal, por favor, os diáconos que nos auxiliaram aqui. Irmãos, vem lá, Felipe, Jeremias, vem aqui, os demais que estão presentes, Alex, pessoal da junta diaconal que nos ajudou, muito obrigado. Pessoal do apoio logístico também, quem nos ajudou nessa parte, também vem à frente. Da livraria, tivemos o pessoal da Fiel, vem aqui, Albert, a Cibele nos ajudou, também teve quem ajudou a Cibele, vem aqui à frente, por favor. E o pessoal da decoração, também, que nos ajudou na parte da decoração, nós somos gratos. Queridos, a razão de eu trazer todos aqui à frente, e é possível que tenha alguns que não tenham vindo, é só para você ser lembrado que para que a gente faça essa conferência acontecer, muita gente tem que trabalhar. Minha gratidão também ao reverendo Felipe, ao reverendo Bruno, que palestraram. Então, são muitas pessoas trabalhando para que ela aconteça. Então, nós queremos agradecer, vou pedir para você agradecer aos que nos serviram nesse dia de hoje. Eu queria que, no final, a gente agradecesse ao nosso Deus que dá razão a essa conferência, não é? Vou pedir que o reverendo Bruno nos conduza em oração.
E aí a gente agradeça a Deus mesmo por tudo, por todos esses que serviram e pelo bondoso Deus que permitiu que um assunto como esse fosse tão possível. É só por causa dele. Ele é o nosso mestre supremo, como já foi colocado aqui. Ele é o revelador. A gente não traz nada à tona, a gente só ajuda as pessoas a enxergar a revelação do Senhor Deus. É por causa dele. Como já foi dito aqui, é porque é dele, é por meio dele e é para ele que são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar então. Bondoso Deus, que privilégio o Senhor nos concedeu esses dias de conhecermos as riquezas da Tua sabedoria. Obrigado por isso, Senhor. É muito bom servi-lo. É muito bom sabermos que os nossos olhos estão abertos. É muito bom sabermos que caminhamos na Tua luz. É muito bom sabermos que temos aqui nesse mundo a oportunidade de caminhar sobre os alicerces que o Senhor mesmo lançou, sobre os fundamentos que o Senhor mesmo lançou. E sobre eles nós construímos e estabilizamos a fé que é dom do Senhor. Obrigado por todos que participaram, ó Deus, desse momento, todos aqueles que ativamente estiveram aqui promovendo esse momento gostoso, aos irmãos que palestraram e a todos aqueles que se dispuseram, investiram tempo, recursos, para estarem aqui se alimentando das verdades que vieram da Tua parte. Agora, Senhor, nós temos uma grande tarefa, que é aplicar no nosso dia a dia aquilo que aprendemos aqui. A educação tem que ser prática, precisamos fazer alguma coisa. Então, Senhor, por bondade e misericórdia, eu te peço que o Teu Santo Espírito nos ajude a estarmos mais atentos e fazermos com que tudo quanto aprendemos aqui seja aplicável, quer seja lidando com os nossos filhos, quer seja lidando com os nossos filhos espirituais, aqueles a quem o Senhor nos tem feito discipuladores. Abençoe a Tua igreja, fazendo com que todos nós que estivemos aqui tenhamos a obrigação, a grata obrigação de passarmos esse conhecimento para frente. Aquilo que nos impactou, aquilo que marcou a nossa experiência ao longo desses dias. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja santificado, por meio e através de tudo quanto aprendemos aqui. É a oração que fazemos, suplicando que o Senhor faça isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até o ano que vem, se Deus quiser. Tá bom?